O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Não interessa quem somos. Na realidade, o que interessa é saber o que somos. Tomarei providência depois. Não é possível. Eu sou mais forte! Você é minha criação. Não pode ser mais forte do que eu. Você tem certeza disso? Tenho. Demônio. Nem os vivos, nem os mortos, nem a própria loucura me impedirão de gerar meu filho. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação. Zé do Caixão, 3603. Olá, bem-vindos a mais um Encontro Estadão, aqui na TV Estadão, na sede do Jornal Estado de São Paulo, no bairro do Limão. E como vocês já podem ver, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é um mito já no cinema brasileiro, Zé do Caixão, mas hoje estou aqui com José Mojica Marins, que é o grande criador do Zé do Caixão, que completa agora 50 anos. Pela primeira vez, há 50 anos que apareceu pela primeira vez o grande personagem do Zé do Caixão. Zé, muito obrigado por ter vindo aqui. Não, de nada. Saudações aos telespectadores que estão nos vendo agora, né? 50 anos do Zé do Caixão? 50 anos, meio século. Conta como que surgiu, acho que é um personagem tão fascinante, eu queria que você contasse como é que surgiu o personagem Zé do Caixão. Olha, o personagem, na verdade, eu morava no fundo de um cinema, assistia os filmes todos, né? E aí assisti realmente um filme de Boris Karloff, Lon Chaney, Bela Lugosi, né? Os grandes monstros sagrados do terror do passado. Aí eu fui dormir e aí eu tive um pesadelo. Aparecia uma pessoa de preto que me arrastava, tirava da cama e me levava até o cemitério, tinha uma cova, me jogava dentro da cova e eu saía no inferno. Nossa. Dali em diante eu me inspirei naquilo e cheguei a fazer até o filme, Esta Noite Encanarei Seu Cadáver. Isso. Eu faço exatamente essa parte de ser levado e cair no inferno. Isso. O problema na época é que o pessoal dizia... E o inferno, que cor tem? Eu falei, é só se alguém foi e voltou, né? Então eu fiz um inferno colorido. Ninguém sabia como é que era o inferno. Eu fiz ele mesmo, colorido. Né? Ficou muito legal na época. E muito badalado, não só no Brasil, como no exterior todo, né? Tá. Mas o personagem você criou até um pouco por conta de uma falta de uma pessoa na filmagem. Não, eu na verdade, eu não esperava ser ator. Eu já tinha feito 2 filmes, que realmente, Meu Destino em Suas Mãos, uma fita realmente poética, e um dos primeiros Bang Bang, com tela grande, cinemascope, que não tinha. Na época a gente adaptou realmente de um projetor, e nasceria Cine Aventureiro, o primeiro cinemascope brasileiro, né? E o personagem, quando surgiu, eu comecei a correr atrás dos grandes, né? Que tínhamos aqui, inclusive Milton Ribeiro, que ele chegou a falar para mim, eu não vou cair no ridículo, fazer um personagem desse. Pô, eu não consegui ninguém. E eu tinha uma equipe contratada e realmente era o material da Veracruz, os equipamentos. Aí foi chegando o dia, um maquiador chegou para mim e falou, ó, e aí, por que não faz você? Você não está conseguindo ninguém? Eu tinha as 2 unhas do polegar porque eu gostava de ter. Aí ele falou, a gente põe unha postiça nos outros. Eu estava com a barba de uma promessa. Aí senta de barba, ninguém sabe quem é Zé do Caixão. Você criou. E aí eu fiz pela primeira vez, né?
Na verdade, eu fui elogiado por grandes cineastas como Luiz Sérgio Persão, Rogério de Ganzella, Glauber Rocha. O pessoal achou assim uma coisa fantástica. Né? Só que eles acharam na época que eu tinha que me mandar do Brasil porque eu estava fazendo um negócio muito violento e nós tínhamos realmente, a época da ditadura era terrível. Mas aí eu tive sorte, comecei a namorar a filha de um general, né? Fui num bar de general e aí quem chegava perto, ela dizia, não, falava com o pai, nesse homem não mexe. Segura as pontas. E ninguém mexeu e eu consegui chegar realmente ao que eu sou hoje. Mas você nunca teve problema com a ditadura, não? Não, eu acabei me tornando amigos deles, né? Procurei sempre, eles achavam que eu gostava de coisas sádicas, me levavam para ver as torturas. Deus do céu, eu vi aquilo que eu faço, mas na verdade eu não gosto, eu tenho medo. Eu acho que aquilo que a gente tem medo tem que fazer. Eu aprendi isso no passado, né? Tinha um grande desenhista que chamava-se Jânio Cortez, né? Sim. Falou, olha, você tem que combater e vai em frente com o que você tem medo. O Mário Chambre, o grande físico, que eu fui muito amigo dele, falou, não, e me deu ideias. Falou, você junta 7 pesadelos, junta eles, você vai ver que é um quebra-cabeça, e você montando, você vai ter realmente um momento futurístico, vai saber alguma coisa do seu futuro. Eu só fiz uma vez e veio um futuro que não era nada bom, e aconteceu aí, nunca mais quis fazer, né? Melhor não falar mais. Melhor não tocar nesse assunto. E aí nasceria o personagem criticado, e de repente, hoje, é um mito não só no Brasil, como no exterior. Como lá fora, o Coffin Joe. Coffin Joe. Exatamente. Então, muito forte lá fora. Muito forte. Eu acho que mais forte lá do que aqui. É mesmo? Porque lá eles põem, eu diria, o tapete vermelho quando eu chego. Aqui normalmente é o tapete negro. Tal. Não, você está fazendo coisa pesada, tal. Mas tem aquele reconhecimento. Mas é um reconhecimento do brasileiro que não é muito forte. Que não tem aquela paixão ainda. Eu acho que se fosse futebol, a coisa é outra coisa. Mas dentro da arte não tem aquela força. Por que você acha que ainda... Você acha que é um preconceito, até criado talvez pela crítica, por outros cineastas, contra esse tipo de cinema, não? Olha, eu acho que nós tivemos cineastas intelectuais, que ainda tem até hoje, pertence aqui em São Paulo, à Vila Madalena, e temos realmente os que faziam fita, chegamos a fazer 120 filmes num ano. Era a famosa Boca do Lixo na Santa Efigênia. De lá a gente fazia coisas grotescas. Eu cheguei a fazer à meia-noite, coisa que se levava 6 meses, 1 ano para fazer um filme. Eu fiz à meia-noite e levarei sua alma em 9 dias. 9 dias. E ficou todo mundo impressionado, como é que pode? E aí ela foi considerada uma das maiores fitas, renda de bilheteria, chega a ganhar muitos prêmios como a maior renda de bilheteria. Então era o que o pessoal queria ver. Agora eu fiz à meia-noite e levarei sua alma, porque eu não acreditava que o meu filme iria passar em sessões normais. Então eu fiz para passar na sessão da meia-noite que eu mesmo tinha inaugurado. Você tinha inaugurado. Então eu falei, ao menos na sessão da meia-noite, a meia-noite vai passar. Mas não, ela entrou no cinema e foi um estouro de bilheteria. Que maravilha. Muito. Mas tem muitas histórias de público. Eu queria que você contasse uma, se me ajudasse a lembrar, para a Cine de Aventureiro no Cine Coral, que você tinha os seus grupos de... Você tinha uma escola, né? Eu tinha escola de arte dramática. E aí, matreiramente, você botava os seus alunos para ficar na fila de outros filmes. Eu ficava na fila, né? Todo mundo... Tal, daqui a pouco chegavam e diziam, o filme bom é aquele. Lá no Coral. Que era o que estava passando no meu filme. Aí ia saindo, mas na verdade era aluno. E o povo, como se diz, onde vai todo mundo, vai junto, o pessoal vai junto. E a gente conseguia levar todo mundo para o Cine Coral. Atraindo assim esse público todo. O Coral nunca tinha passado de uma semana. Eu, na época, fiquei 4 semanas no Coral. Era o cinema que passava mais filme de arte, né? Que Isso, era só coisa de arte. A minha fita não era considerada arte, né? Era considerado trash. É verdade. E explodiu lá e a coisa... Aí começou a ser chamado para todos os estados, a coisa pegou fogo. Ô Zé, eu queria só voltar um pouco no tempo, porque na verdade a sua história de garoto é muito interessante. Quando você começou, você logo criança, você quis logo ter uma câmera
de Super 8 para filmar? Você já tinha essa vocação de cineasta de pequeno, porque né? eu sou filho único, né? Meu pai era toureiro, né? Toreou na Espanha, depois veio torear aqui, ainda era tourada permitida, ele queria fazer do Aruxo uma praça de touro e tal, mas Que legal, a né? Protetoria de Animais proibiu. E ele era gerente do cinema. Pegou a gerência e eu me criei dentro de um cinema, vendo tudo que era coisa estranha. Então não deu outra, né? A coisa que me impressionava era realmente o terror, porque eu ficava vendo que quando aparecia uma cena de impacto, as meninas, as mulheres, pulavam em cima dos homens. Eu falei, então esse é o caminho, é por aqui que eu vou, né? Então eu achei que seria o lado certo. E deu certo. E deu certo, né? E aí você ganhou essa câmera que você pediu quando criança? Aí já essa começou? câmera, aí no lugar da bicicleta, eu pedi a câmera. A câmera. Aí meu pai me deu uma palavra de Bolex, né? Eu com aquela câmera, eu saía pela rua toda e todo mundo atrás de mim, que era uma coisa diferente. Ninguém fazia isso, filmar, depois projetar em 16 milímetros. Então me tornei assim o alvo do local, né? Então eu achava que esse era o caminho, ser um cinéfilo, um cineasta, como eu sou. E você lembra dessas primeiras histórias que você gravou, que já estava imbuída essa história de fazer um filme de terror, né? Você já ensaiava ali alguma coisa de terror, ou não? Já. Acho que uma das primeiras fitas que eu fiz em 16 milímetros, meu filho ainda tem essa cópia, de vez em quando eu vejo realmente passar na internet, é Reino Sangrento, que é um negócio que se passa realmente no Amazonas, mas tem um pedaço perdido, que parece ser a época lá dos hindus, do sheik, essas coisas todas. Então eu fiz um trabalho muito bonito na época, né? E por ser o primeiro filme em 16 milímetros, ainda ele existe até hoje, todo mundo começou a valorizar, eu saía com um projetor de 16 para toda a parte do Brasil, né? E como não era mudo, eu pegava o microfone e, de acordo com a cidade, eu ia falando, aqui é isso, tá. Adaptava ali ao local. E a coisa funcionou. Ótimo, Funcionou. sensacional. Você falou que você não teve tantos problemas com a ditadura, mas e a igreja? A igreja deu um certo trabalho, não, por conta dos A igreja, eu sou católico, fui até no passado congregado mariano, cheguei a ser coroinha. Olha isso. Mas quando comecei a fazer, a coisa pegou feio com a igreja, né? Aí tinha o negócio dos padres e tal, mas, nossa, caíram em cima. Dizia que eu pertencia a Satanás, que eu fui mandado pelo diabo aqui. Nossa, a igreja se jogou contra mim de uma maneira tremenda. E tinha a família católica lá de Minas, as mulheres, nossa, todo mundo desceu o pau. Eu me vi assim, praticamente sozinho, mas eu tive do meu lado gente grande, como Rogério Ganzella, Glauber Rocha, Persão, me deram muita força. Se não fosse esse cineasta, quem sabe eu desapareceria. Mas eles bateram, que eu tinha realmente uma capacidade de fazer coisas criativas muito forte. E era o primeiro a fazer esse terror aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então todo mundo me deu apoio. E agora é que está surgindo algumas pessoas, como o Rodrigo Aragão fazendo e tal. Mas eu acho que realmente quem deve ser meu sucessor não será um homem. Não. É uma mulher. Eu acho que a minha filha, Olha aí. Liz Vamp, é a que vai seguir o caminho. Ela faz terror, está se dando muito bem. No dia 13, realmente, de agosto, ela faz o Pro Sangue, é o dia do vampiro, vai todo mundo doar sangue em vez de tirar. É muito legal. Eu acho um trabalho dela Isso é muito legal. realmente muito grande e o povo tem que seguir por esses lados. Né? Não adianta você fazer um personagem plagiando o outro, você tem que criar algo diferente, algo daqui. Isso eu acho muito bacana. Mas é muito legal mesmo esse trabalho que a Liz faz, desde 2002, se não me engano. Ela todo ano organiza ela para junta, doar sangue, quer dizer, sai todo mundo para doar sangue, sai Isso, aquela muito fila legal. bonita, grande. Eu acho aquilo muito legal. Ótimo, Muito né? bacana.
Você falou que quando você começou, obviamente não tinha ninguém fazendo aqui. Então você se baseava muito no que você via lá de fora. Quem que eram os seus atores ou seus personagens de terror que você mais gostava de assistir, até te serviram como inspiração? Olha, eu tinha Buñuel, que era um mexicano, né? É. Fazia muita coisa legal, como fez a Bela da Tarde, Bela da e Tarde, tal. Polanski, que depois não conseguiu, fez o Bebê de Rosemary, que foi um estouro mundial, mas não conseguiu seguir realmente a trilha, né? E como atores, era Boris Karloff, Lon Chaney, Vicente Prais, né? Bela Lugosi, então esses eram as Christopher pessoas. Lee também? Hã? Christopher Lee? que fez Christophe vários- Lee, aliás, tanto a minha filha chegou a estar com ele, como eu também na França, né? Eu tive com ele. Aí, de repente, aquele homem enorme, tem um festival lá, à meia-noite, festival de terror. De terror. Esse homem sobe e diz que não gosta de terror para todo mundo que gosta de terror. Aí ele foi vaiado. Com certeza. Jogaram um negócio de tomate em cima dele e tudo. Pô, eu não deu outra. Quando eu entrei, eu já fui só elogiando o terror Já, e tal, e ganhando todo mundo. E ele saiu lá vaiado de lá. Fazer o quê? Mas algum personagem assim, você gosta mais? Frankenstein, Drácula, tem algum que se te pega mais assim? Dos personagens? Olha, dos personagens que vêm de terror do passado, com certeza a gente tem que dar valor àquelas criatividades que foi no passado. Frankenstein, queira ou não, foi um personagem muito forte. O Conde Drácula é outro personagem fortíssimo. Tem uma história por trás, né? Não é Tem simplesmente- toda uma história. Foi através de uma história, de um povoado e tal. Eu devo ter até o livro em casa e tal. É um livro. Os dois, né? O Frankenstein também. Exatamente, Frankenstein também. Então, e são personagens que me fascinaram. E eu segui tudo que eles chegaram a fazer no passado. Eu cheguei a ter tudo isso em casa, mas eu mudar de um apartamento para outro, veio o pessoal de cinema me ajudar, e tudo que era obras diferentes que eles viam e podiam ficar, me levaram, né? Fizeram uma coleta ali, né? Não, mas eu tive agora no México, e tive com um personagem aqui que no passado, que nós tínhamos a Pernex, o cinema mexicano, era o Santo. Sim, E o Santo fez sucesso muito grande. Eu me tornei um grande amigo do filho dele, que está fazendo exatamente. Às vezes do pai não tira a máscara de jeito nenhum, mesmo. ninguém consegue ver o rosto. Identificar. Me deu o livro inédito do pai dele, tudo. Se tornamos assim grandes amigos, né? Ele falou, olha, é a primeira vez que eu me identifico com alguém brasileiro de terror. É que não tem outro. Mas ele gostou muito e a gente se comunica muito. Que bacana. Falando de terror hoje, você assiste esses filmes que são feitos hoje, que tem uma tecnologia muito avançada, tem efeitos especiais, mas acho que são um pouco agressivos, porque são explícitos demais, né? Aquele sangue jorrando toda São hora. agressivos. Uns são agressivos demais, sai realmente da imaginação, né? Se torna até bizarros totalmente. E outros é um terror romântico, se me permite eu falar, é um terror boiola feito para boiola. Que aí você pega lá Eclipse, Crepúsculo, aqueles caras bonitinhos, tudo bonitinho. É um negócio estranho, não dá para passar terror. Não combina. Não combina, terror tem que ter. A mulher bonita, mas o homem tem que ser violento, é a bela e a fera. Não tem como. Não tem como, aí funciona. Se for bonitinho demais... Não, isso vai através dos tempos, todo. Porque sempre o homem vai querer a mulher. A única coisa que vai se perdendo a graça, que no passado você cantava uma serenata para a mulher, você dava um buquê de flor, ela guardava no coração, uma caixa de bombom. Hoje você vai dar isso para uma mulher, ela diz, você é boiola. Né? Mudou tudo, perdeu aquele romantismo, né? Aquela poesia legal. Mas a gente vai acompanhando a evolução. Fazer o quê? Temos que acompanhar, né? Não tem jeito, né? Faz parte. Eu estou com algumas perguntas aqui que os nossos internautas mandaram, queria te passar. Ilha Menezes queria saber quais são os seus filmes de terror favoritos. Você já falou mais ou menos, né? Que é Drácula...
Tem algum que você não tenha citado agora, que você consegue lembrar? Não. Como eu falei, o Bebê de Rosemary, Torre de Londres, né? São realmente fitas pesadas, tal. O terror que fazem hoje é um terror artificial, não tem aquela força, não mexe com a sua mente, com a sua alma, tem que mexer com o coração mesmo. Eles não fazem uma coisa, eles fazem uma coisa muito artificial. Está difícil sair uma obra realmente bacana, como nós tivemos, não é do terror, mas nós tivemos um filme que ficou para a imortalidade, E o Vento Levou. Então tinha que ter uma fita de terror que também ultrapassasse os limites. Não tem. Que ficasse para sempre, tempo, né? Você vai citar qual é a maior fita que houve de romantismo? Tá, é O Vento Levou, não tem outra, né? Verdade. E tinha que ter uma de terror assim que marcasse. Eu sei que Buñuel tentou, Polanski, mas ninguém conseguiu fazer. Não chegou. Longe, Até né? Hitchcock tentou muita coisa. Ele foi o rei do suspense. Mas Que não é o terror, mesmo, né? Não é o terror. Terror mesmo, ninguém chegou lá. O terror, você acha que ele tem que ser algo assim, que ele não pode mostrar muito, ele tem que causar o terror, mas sem... Toda vez que você mostrar alguma coisa, perde. Você mostra uma sombra, é um barulho no guarda-roupa, passos, dá muito mais terror do que você mostrar a coisa. Se você mostrar, perdeu a graça, porque todo mundo visualizou. Então você tem que deixar que a pessoa visualiza por ela mesma. Cria na cabeça. Ali, E aí ela vai criando a coisa mais horrenda que pode ter. Então é o maior terror você não mostrar e só sugerir. Porque depois você mostra, na cabeça dela era tão terrível, vai mostrar não é tão tudo Isso, passa a ser poético. Aí passa a ser os boiolinhas da vida, do eclipse, do crepúsculo. Muito bom. Ó, a Ingrid Souza pergunta assim, quero saber se você já se arrependeu de ter feito algum filme e se sim, qual? Olha, eu diria que me arrependi, mas eu tinha que sobreviver e mostrar que sabia fazer. Que nós tínhamos aqui a chamada Boca do Lixo, que fazia todo tipo de cinema. E diziam que eu não fazia fitas de sexo porque eu não sabia fazer. Aí foi um desafio. Aí eu aceitei fazer, escrevi o roteiro, escolhi atores que não eram bem de nomes, 24 horas de sexo explícito. Ficou 1 ano em cartaz, direto. Era um cinema que saía as madame, as empregadas falavam para as madame, e as madame todas iam assistir. Então, 24 horas. Explodiu mesmo. Foi diferente de tudo que eu imaginei. E era realmente um filme fácil de fazer. Só que eu pus uma coisa que poderia acontecer na casa de qualquer pessoa, né? Foi um cachorro. E olha que depois que eu pus esse cachorro, quantos cachorros foram envenenados, porque aí os maridos achavam que a mulher podia ter algo com o cachorro. Olha que doido. Desse você se arrepende, então, mas até porque foi um desafio que você aceitou. Não, foi um desafio, eu só me arrependi porque deixei esse negócio contra os animais, que não tinha que ter nada contra eles, né? Agora eu emendo outra, aproveitando isso. Você se arrepende de não ter feito algum filme, não? Que de repente você deixou porque achava que não era o momento e acabou não fazendo? Eu acho que realmente eu me arrependo, né? Era um filme que foi escrito há mais de 30 anos, 7 Ventres para um Demônio, que acabou o grande escritor aí, Luquete, que é de Ribeirão, que me ajudou muito com o roteiro História, e acabou lançando em livro 7 Ventres para um Demônio. E esse era um roteiro de um filme que eu queria fazer, era um filme forte, e não consegui realizar esse filme. Não deu certo. Não deu certo. Foi esse e Sentença de Deus. Sentença de Deus, eu consegui lançar o livro, escrever no céu, Sentença de Deus, vendeu milhares, mas não deu para fazer o filme que a primeira vez comecei, a moça morreu afogada. A segunda vez comecei, a menina se suicidou lá por um negócio de namorado. E a terceira vez, ela vai lá para uma festa no Paraná, um desastre realmente no ônibus, e ela perde uma perna. Aí eu falei, essa fita está condenada. Melhor não então, fazer, né? eu lancei o livro, mas não fiz o filme Sentença de Deus.
Ficou só no roteiro ali. Não, no texto, ficou né? o livro. O No romance livro se só, vendeu né? muito, muito mesmo. Quem escreveu o romance, ou romanceou a história, foi a grande escritora, que nem sei, faz uns anos que eu não vejo ela, Aldenora de Saporto, que era uma grande escritora. Então escreveu o livro, ficou muito legal. Legal, Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Salan Salwa, gostaria de saber se você já passou por experiências de assombração verdadeiras e, se você passou, você acha que foi algum delírio? Não, um delírio mesmo não tem. Apesar de eu ter pesadelos macabros, durante muito tempo fui sonâmbulo. Cheguei eu com outro amigo a sair de casa na época dos bonde. A gente saiu de pijama e veio comer pastel na cidade. E o zelador do cinema onde eu morava veio atrás, eu com outro amigo, comemos pastel e voltamos numa boa. Então, eu fui um homem assim que me baseei muita coisa nos pesadelos. Meus pesadelos é a maior fonte de inspiração que eu tenho, né? Faço muita coisa baseada nisso. Conforme eu sonho, eu escrevo num papel e depois eu passo realmente para roteiro, ou vai para televisão, vai para cinema, ou vai para história em quadrinho, né? Que eu gosto muito de HQ, né? Você sonha preto e branco ou colorido? Olha, meus sonhos foram sempre preto e branco. Por isso que eu, nesse último filme, que já na época do todo colorido, quando eu volto ao passado, eu volto no preto e branco, que realmente foi um sucesso, não só no Brasil, como lá fora, quando eu volto no preto e branco, né? Do colorido para o preto e branco, é muito legal. Que legal. E que conselhos você tem passado para a Liz? Como é que tem sido essa passagem de bastão para ela, para continuar esse tipo de trabalho? Eu precisava de um sucessor, não é? Cheguei a anunciar. Agora, sucessor, por que não uma sucessora? Lógico. Então, apareceu há 5 anos, veio gente do Brasil todo, né? Chegaram e tal. Tudo que eu fazia, eles tinham uma semelhança comigo, mas não tinha cabeça, não tinha ideia. Então, eu queria não uma pessoa de terror que se parecesse comigo, mas que tivesse ideias legais. E não achei ninguém. Então, a única pessoa que, de repente, na família, por incrível que pareça, não é um sucessor, é uma sucessora, mas é a mesma coisa. É a Liz Vamp, que faz coisas realmente tétricas, como ela bolou essa, que eu acho uma grande coisa fantástica, usar o terror para benefício realmente da humanidade, né? Que é a ProSangue, que ela sai aí realmente com todo mundo, aquela fila de gente, tudo para doar sangue em vez de tirar. Sensacional. E isso já fez que ela fosse chamada. A gente falou do Vicente Praz, já chamou ela, né? Grandes pessoas do exterior, para ela ir bater papo. Essa ideia, né? Então, as ideias dela, ela acabou atravessando realmente fronteiras, saindo lá fora, e acho que ela está seguindo o caminho certo. E quando a gente fala num sucessor, tanto faz se é uma mulher ou se é um homem. Verdade. Eu acho que ela está me sucedendo muito bem. Enquanto eu estou com vida, ainda estou fazendo, mas eu partindo, ela com certeza seguirá esse caminho que eu acho tão bacana. Maravilha. E diferente, que não tem muita gente aqui. Né? Exatamente. Zé, obrigado por ter vindo aqui, esse papo adorável. Conversamos aqui com o José Mojica Marins, o nosso querido Zé do Caixão, personagem completando 50 anos. Eu só queria uma coisa, Diga. Porque se alguém pensar em contratação, eu queria só deixar o telefone Por favor. para ligar. Claro, sempre São Paulo, 011, né? Ligar para 3141-2784 para qualquer tipo de contratação. Não adianta as pessoas simplesmente por fãs tentar ligar, que não vai ser atendido. Não é por aí. Para contratante, sim. Maravilha. Obrigado. Zé, obrigado. Obrigado a vocês. Até uma próxima. Até a próxima.